Olá, meus amigos, tudo bem? Você já deve ter escutado pelo menos uma vez que as florestas são o pulmão do nosso planeta. Ou escutado que as algas realizam tal papel. Qual informação é a certa? Qual informação é errada? Bom, é importante salientar que os vegetais, as florestas de uma maneira geral, realizam fotossíntese, liberam oxigênio para a atmosfera, porém, a necessidade de consumo de oxigênio destes indivíduos é alta, deixando um saldo disponível na atmosfera relativamente baixo. Ao contrário disso, as algas realizam bastante a fotossíntese, também consomem oxigênio, porém o saldo disponível na atmosfera oriunda deles é maior. Então nós consideramos as algas, micro, macro, que faz parte do fitoplâncton aí, como o pulmão do nosso planeta. Bacana essa informação, não é? Hoje a nossa videoaula tratará justamente sobre os processos que envolvem a fotossíntese, cada etapa, como ocorre, tudo direitinho para você entender legal e gabaritar suas provas. Mas antes, eu gostaria de fazer aquele pedido básico. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, comente, gostei da aula, olha, sugiro isso, tal assunto, estou com dúvida naquilo, deixe aqui nos seus comentários. Também você pode deixar esse tipo de comentário lá no Instagram, @profgleidson. Lá também eu deixo alguns debates sobre algumas questões dos Enems e deixo aquela chamadinha para a nossa próxima aula. Então chega de enrolação, pega o teu caderno, caneta, papel, o teu bloquinho de anotação e vamos para a nossa videoaula. A fotossíntese, que também é chamada de assimilação clorofiliana, é o conjunto de reações químicas que, ao utilizar a energia luminosa, ou seja, a energia oriunda do Sol, produzirá um composto químico dotado de valor energético, é o que nós chamamos de carboidrato. Neste caso, o carboidrato é um açúcar. E a fotossíntese representa a principal porta de entrada da energia luminosa nos ecossistemas. Na fotossíntese também são utilizados compostos inorgânicos, como a água e o gás carbônico, que, mais a energia luminosa nesse sentido, resultará na formação do carboidrato e ainda liberará o gás oxigênio, conhecido como gás da vida, para a atmosfera, que é super importante para nós seres aeróbicos. Os carboidratos, que é o produto final da fotossíntese, que é o objetivo da fotossíntese, são utilizados como alimento, fonte de energia para os seres produtores em todo o seu processo vital. Quem produz é considerado como ser autótrofo. Já o gás oxigênio, ele é um gás residual nesse processo, liberado para a atmosfera e utilizado por nós, seres aeróbios. Isso inclui também os próprios seres produtores, porque tem gente que acha que o ser produtor, ao liberar oxigênio, não vai utilizar. Não, por exemplo, as árvores são seres produtores e elas utilizam o oxigênio, elas são seres aeróbios. E esse processo é conhecido, de consumo de oxigênio, é conhecido como respiração celular. Assim, podemos perceber que todos os seres vivos são dependentes do processo fotossintético. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. É importante salientar que quem realiza a fotossíntese não são somente as plantas. Existe também as algas e as cianobactérias. Anota isso para não esquecer. Jamais esqueça disso. Não é somente planta que faz fotossíntese. Nós temos as algas e nós temos também as cianobactérias. E claro, para entender melhor o processo da fotossíntese, temos que compreender antes a estrutura de uma organela importante nesse fenômeno, que é o cloroplasto. Observe essa imagem que parece um pãozinho verde, representa o cloroplasto. Ele é formado por membranas lipoproteicas, lisa na região externa e com projeções internas com aspecto similar à moeda. Estas projeções nós denominamos de tilacoides. E no interior dos tilacoides nós encontramos um pigmento da cor verde, que é a clorofila, e outros pigmentos de outras cores, que são os carotenoides. Estes tilacoides eles podem se organizar em pilhas, iguaizinhos a moedas de R$1, né, pensando em grana, ou para quem gosta de jogar um pokerzinho aí, aquelas moedas de poker quando você está ali dando um rapa em todo mundo, ok? Cada pilha de tilacoide aqui recebe um nome, e nós chamamos de grânum.
observe que o plural disso faz menção ao que eu disse sobre grana. O plural de grano é grana. Cada grano se distancia um do outro. E esse espaço entre um grano e outro, nós denominamos de estroma. E aqui no estroma, nesse espacinho, é que nós encontramos material genético dos dois tipos, DNA e RNA, ribossomos e proteínas. Galera, quando a luz solar incide sobre a planta, as moléculas de clorofila não absorvem toda a radiação presente com a mesma intensidade. Experimentos constataram que os comprimentos de onda vermelho e azul são aqueles melhores aproveitados, e que verde e amarelo são aqueles menos absorvidos. Então, observa nessa imagem aqui que nós temos toda a legendinha bem pedagógica para facilitar a nossa compreensão. Nós estamos separando ali as cores nos comprimentos de onda presente ali na radiação solar e nós temos ao lado um gráfico. Se nós observarmos o gráfico nessa imagem, notamos que a absorção de luz realizada tanto pela clorofila A ou pela clorofila B acontece com maior intensidade nos comprimentos de onda da cor azul. Repara que o comprimento de cor azul ele está entre 430 a 500 nanômetros. E também na de cor vermelha, que está entre 650 e 760 nanômetros. E agora que nós entendemos a estrutura do cloroplasto, é importante destacar que a fotossíntese se divide em duas fases. A primeira fase é chamada de fase clara, também conhecida como etapa fotoquímica ou etapa luminosa. E a segunda fase é conhecida como fase escura, chamada de etapa enzimática, etapa química ou fase de Blackman. Vamos entender melhor cada fase separadamente. Vamos começar pela fase clara. Esta etapa, a etapa fotoquímica, ocorre na membrana dos tilacoides. Em resumo, acontece a quebra da molécula de água num evento denominado como fotólise da água. Para nós analisarmos como acontece essa fotólise, observe esse esqueminha aqui, onde para cada molécula de água nós temos a liberação de prótons de hidrogênio, elétrons e átomo de oxigênio. É importante destacar que o átomo de oxigênio une-se a outro átomo para formar o gás oxigênio. E este gás será liberado na atmosfera, será liberado no meio ambiente. Tranquilo, né? Mas, tem sempre aquele mais. Para nós aprendermos a fundo esta etapa, primeiramente precisamos compreender o que são fotossistemas. Então sempre tem um adicional aí para poder dar aquela adoçada nos nossos estudos. Então, observa esse esqueminha que eu estou expondo agora, que ele nos dá a clara estrutura dos fotossistemas. Observe que ele possui pigmentos e no centro desses pigmentos nós temos clorofila. Então, fotossistemas são associações de clorofila a outros pigmentos, para que a energia solar captada por esses pigmentos sejam transferidas a um conjunto especial de clorofilas do tipo A. Então, a clorofila do tipo A fica na região central. E essa região central, onde encontra-se a clorofila, nós denominamos como centro de reação. Existem dois tipos de fotossistemas. Fotossistema 1 é um fotossistema que absorve comprimentos de onda, comprimentos luminosos, comprimentos de onda de aproximadamente 700 nanômetros. Nós fazemos menção a ele com a sigla P700. Este é o fotossistema 1. E nós temos também o fotossistema 2, que absorve comprimento de onda de no máximo 680 nanômetros. Então usamos a sigla P680 para o fotossistema 2. Agora, a etapa fotoquímica acontece basicamente com a fosforilação. A fosforilação nada mais nada menos é que a adição de fosfato. E essa fosforilação ela pode ser caracterizada como fosforilação acíclica e fosforilação cíclica, sem falar no que nós já explicamos anteriormente na fotólise da água. Então é fosforilação e fotólise da água. Começaremos essa etapa focando nossa atenção sobre o fotossistema 1, onde ocorre a fosforilação cíclica. Neste fotossistema, ocorre a absorção de luz preferencial na onda de 700 nanômetros. Lembre-se que nós estamos falando do fotossistema 1
P700. Esse conjunto de luz, ele excita o centro de reação, aquela dupla clorofila do tipo A, que faz com que ela libere elétron. Estes elétrons são capturados por aceptores de elétrons, aqueles que recebem elétrons, que são os NADP, chamado de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato. Nome complicado, vamos facilitar, NADP. E ele fica energizado, ele fica eletricamente carregado, NADP+. E ele participa de uma cadeia transportadora de elétrons, que é um circuito. Ao passar por um complexo citocromo de origem proteica, os ADPs de fosfato de adenosina ficam ali do lado, esperando esse elétron passar, capturam o elétron, rapidamente ficam energizados, os ADPs energizados, e eles pegam fosfato e juntam. Aí forma o trifosfato de adenosina e liberam esse elétron que volta para a cadeia transportadora e termina seu trajeto retornando para o fotossistema no centro de reações. Tranquilo? Agora, é importante vocês observarem que o elétron teve a sua origem no centro de reação, passou no complexo citocromo e voltou para o centro de reação. Repare que ele fez um circuito, um ciclo. Então, repare que aqui, para formar o trifosfato de adenosina, nós temos uma fosforilação. O que é fosforilação? Adição de fosfato cíclica, porque o elétron sai de um ponto e volta para este mesmo ponto, para poder iniciar todo o processo. Então nós temos aí a famosa fosforilação cíclica, que acontece no fotossistema 1. Meus amigos, agora vocês estão observando que eu estou num ambiente diferente. Eu estou no interior de um tilacoide. Para cima de mim aqui, nós temos uma membrana que separa o interior do tilacoide do estroma. Nesta membrana, encontraremos aderidos a ela os dois fotossistemas 1 e 2, sem falar em um complexo proteico citocromo responsável pela cadeia transportadora de elétrons. E lá no finalzinho, nós temos a ATPase, também chamada de ATP sintase. Então chega de enrolação, vamos agora entender como esses componentes interagem, como cada um realiza o seu papel. Falaremos da fosforilação acíclica. Na fosforilação acíclica, a energia solar incide diretamente sobre o fotossistema 2, que transfere a energia à clorofila presente no centro de reação P680. Quando essa energia chega na clorofila, o centro de reação libera elétrons. Estes elétrons cairão em uma cadeia transportadora. Reparem agora que a clorofila do fotossistema 2 está deficiente de elétrons. Então ela permite que moléculas de água aproximem-se dela e sofra decomposição. E aí nós temos prótons de hidrogênio, átomos de oxigênio e temos também liberação de elétrons. Esses elétrons substituirão aqueles perdidos no centro de reação. Tranquilo até aí? Compreendeu? Então agora, os elétrons que substituíram aqueles iniciais são oriundos da água. Com isso, o oxigênio que fica aqui embaixo, ele está dando sopa, está ali aguardando chegar um parceiro dele para ele começar a trocar uma ideia. Na realidade, ele espera outro átomo de oxigênio para formar o gás oxigênio, que será lançado posteriormente na atmosfera. Tranquilo? Reparou de onde vem o gás oxigênio então, né? Agora, os prótons de hidrogênio se acumulam na região interna do tilacoide, próximo à região da membrana mais interna ali. E os elétrons presentes na cadeia transportadora de elétrons vão chegar aqui em cima, ó, no complexo citocromo, onde o transfere para a região mais interna da membrana e com isso faz com que ele possa chegar no fotossistema 1. Enquanto isso, enquanto o citocromo faz essa transição, prótons de hidrogênio acessam o interior dos tilacoides. Agora reparem que o fotossistema 1 também está sendo energizado pela energia solar e, consequentemente, vai liberar elétrons do seu interior para a cadeia transportadora. Só que, rapidamente, ele não é bobo nem nada, ele repõe esses elétrons perdidos com aqueles que estavam presentes no complexo citocromo. Viu de onde ele perdeu e capturou? Agora, o sequestro de prótons de hidrogênio para o interior dos tilacoides é uma estratégia. E isso faz com que se crie uma força aqui no nosso interior positiva, ou seja, uma força para cima, que faz com que esses radicais de hidrogênio, esses prótons de hidrogênio, saiam do interior dos tilacoides.
E aí eles vão sair por meio do ATP sintase. Então eles vão passar por dentro do ATP sintase. E faz com que, durante essa passagem, a ATP sintase libere energia. Essa energia é capturada pelo difosfato de adenosina, o ADP, aqui na região superior. E isso faz com que o ADP fosforolize, ou palavra feia, melhor, faz o ADP fosforilar e se transformar em trifosfato de adenosina, ok? O ATP. E assim que ele fosforoliza, ou o ADP cria ATP, os elétrons são liberados e rapidamente são capturados pela nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, o NADP, que energiza e forma o NADPH, que será utilizado na próxima etapa. Agora, é importante destacar que nessa etapa, na etapa fotoquímica, precisamente na fosforilação acíclica, ocorre a liberação de gás oxigênio. Eu chamei a atenção para vocês disso. E a segunda coisa que vocês têm que observar é que os elétrons liberados no fotossistema 2, eles não retornam. Ele é recomposto pelos elétrons da decomposição da molécula de água. Por isso que quando se forma o ATP, com a passagem de elétrons, o elétron ele vai para formar o NADPH. Ele não volta para o fotossistema. Por isso é chamado de fosforilação acíclica. Agora que sabemos que o fotossistema 1 pode auxiliar na formação de ATP, observa bem isso que eu vou te alegar agora, hein? Pode até anotar aí e fazer um rascunhozinho. Então, o fotossistema 1 é responsável na formação de trifosfato de adenosina, ATP. E o fotossistema 2 forma o ATP e também forma NADPH, veremos como essas moléculas serão utilizadas na fase química. Agora é muito, mas muito importante deixar claro algo que pode cair em análise de questões. A luz aqui na fase química não atua diretamente. Então as reações químicas aqui não dependem diretamente da luz para acontecer. Porém, devido aos produtos gerados na fase fotoquímica e que serão utilizados, gastos aqui, a luz influencia nesta fase. Ou seja, sem luz eu não tenho etapa fotoquímica. Sem etapa fotoquímica não há trifosfato de adenosina e nem NADPH, que serão gastos, utilizados, usufruídos agora. Compreendeu? Então, espero que sim, hein? Vamos então ao próximo passo. Esta fase, a etapa química, ocorre em um ciclo denominado ciclo Calvi-Benson, ou também conhecido como ciclo das pentoses. O ciclo baseia-se na fixação de carbono por meio da doação de hidrogênios oriundos dos seus aceptores, que resultará na formação de um carboidrato. E eu não posso também esquecer de falar que essas reações acontecem no cloroplasto, já ia gaguejando aqui, numa região chamada estroma. Então a fase química acontece no estroma. Tranquilo? O ciclo se inicia com a absorção de 3 moléculas de CO2, de gás carbônico. Na sequência, ocorre a participação de uma enzima importantíssima chamada rubisco, que permite a fixação do carbono no ciclo. Então, para vocês entenderem melhor, uma pentose já está presente dentro do ciclo, já está lá pré-preparada, ok? E ela é chamada, essa pentose, de ribulose bifosfato. Vamos facilitar? RubP. Então, a RubP se une ao CO2 graças ao rubisco. Então, o rubisco é igual a cola superbonder. Vai lá e cola o CO2. Assim, o que nós tínhamos antes, uma molécula com 5 carboidratos, com 5 carbonos, perdão, agora é uma molécula com 6 carbonos. Ou seja, nós temos 3 moléculas de 6 carbonos. E imediatamente após a formação dessas moléculas, elas são quebradas por conta da sua estabilidade química de formação. E, com o auxílio de NADPH jogando hidrogênio e o trifosfato jogando fosfato, originam um açúcar de moléculas com 3 átomos de carbono cada uma. Essas moléculas são chamadas de gliceraldeído 3-fosfato. Para facilitar o palavrão, G3P. Então, ao todo, nós temos 6 moléculas de G3P.
uma dessas moléculas, reparem aqui, vai sair do ciclo de Calvin. As outras 5 moléculas participarão da manutenção do ciclo, formando ribulose bifosfato, o RuBP. Então é por isso que o RuBP já fica ali pré-formado, ok? Agora, o G3P que saiu do ciclo, ele fica aguardando outro G3P para poder participar da formação do carboidrato, seja glicose, sacarose, amido, entre outros carboidratos. Tranquilo? Agora que nós sabemos como a fotossíntese de fato ocorre, tanto em plantas quanto em algas, você pode levantar um questionamento. 2 pontos. Será que a fotossíntese pode ser influenciada por alguma coisa em seu desempenho? É um questionamento bastante inteligente, e a resposta para este questionamento é clara: sim. A atividade fotossintética pode ser influenciada, por exemplo, pela quantidade de CO2. Aí você já pode falar, então quanto maior a quantidade de CO2, maior será a minha atividade fotossintética? Sim e não. Sim, porque quanto mais CO2 eu tiver, maior vai ser a minha atividade fotossintética e, porém, ou não, até que todas as moléculas de ribulose, bifosfato estejam ocupadas. Aí não acontece mais nenhum tipo de aumento na atividade fotossintética. Observa esse gráfico. Ele representa a condição de volume de CO2 versus a atividade fotossintética. Repare que no início nós temos uma alta taxa de gás carbônico, um aumento de gás carbônico, e consequentemente a taxa de fotossíntese também aumenta, certo? Só que ele chega num ponto que estabiliza, não há aumento de atividade. E é aí que ocorre o preenchimento de todas as RuBPs. Então, a taxa fotossintética acontece até todas as ribulose e bifosfato forem preenchidas. É isso que o gráfico mostra. Então, cuidado, não vai entrando de sola assim não, analisa com calma. Uma outra coisa que pode interferir é a temperatura e luminosidade. A temperatura ideal varia de acordo com cada espécie vegetal. Porém, nem tão quente a ponto de matar a planta queimada e nem tão frio a ponto de transformá-la em um picolé. Quando a temperatura ideal é atingida, nós temos uma taxa fotossintética elevada. Se tratando da luminosidade, você pode julgar mais ou menos como ocorre ali no sistema do CO2. Então, quanto maior for a minha intensidade luminosa, maior será a minha taxa de fotossíntese. Beleza, sim e não. Entretanto, essa alta taxa somente ocorrerá até manter todos os fotossistemas ativos. Então, conseguiu manter todos os fotossistemas ativos, então nós vamos entrar ali em uma estabilidade. Então, a intensidade luminosa interfere até certo ponto, ok? Então, cuidado com o sim largão que você pode dar aí, tem que analisar a situação. Tudo, então, tem seu limite. Agora, o comprimento de onda de luz também interfere na atividade fotossintética, e nós falamos isso no início da aula. Comprimentos de onda azul e vermelho são melhores aproveitados, versus verde e amarelo, que são completamente refletidos. Então esse tipo de luz ele não é aproveitado. Já azul e vermelho são melhores aproveitados. Então o comprimento de onda também interfere. É importante deixar claro que a fotossíntese produz matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, permitindo assim valores energéticos que mantêm ativo a cadeia alimentar e também o ciclo das substâncias, o ciclo da matéria. Além disso, favorece na manutenção do oxigênio atmosférico e do dióxido de carbono. E falando em dióxido de carbono, fixar carbono contribui muito para a redução do aquecimento global. Conforme dito também no início da nossa aula, a fotossíntese, que é oriunda a partir das algas, contribui na manutenção do volume de oxigênio atmosférico. E isso é que é importante ressaltar. Somado à fotossíntese realizada pelas plantas, a fotossíntese, de uma maneira geral, contribui com o equilíbrio climático do nosso planeta. Tranquilo? Então, sem essa de falar que as plantas são desnecessárias, porque as plantas auxiliam na condição climática, nos recursos hídricos e também no volume local de oxigênio. Tudo certinho? Bom, galera, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Tentei fazer ela da melhor maneira interativa possível para poder vocês fixarem os conhecimentos. Não posso deixar de pedir novamente para curtir, deixa o teu like aqui, é importante, se inscrever, ativar sininho, comentar,
ir lá no Instagram também, fazer a mesma coisa, seguir o perfil, participar da interatividade que rola lá, e não posso deixar de agradecê-los e aguardá-los numa próxima aula. Até lá!